Trump aposta alto numa política econômica agressiva, enfrenta muitas críticas com as tarifas e possivelmente já vai tentar recuperar o apoio em pouco tempo de governo. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Inflation has started to move up now, we think partly in response to tariffs, and there may be a delay in further progress over the course of this year. You may have seen that goods inflation moved up pretty significantly in the first 2 months of the year. Trying to track that back to actual tariff increases, given what was tariffed and what was not, very, very challenging. So some of it, the answer is clearly some of it, a good part of it is coming from tariffs. A gente já falou isso aqui em outros programas, etc. De fato, parece que o Trump está tentando refundar, né, a República na sua política externa. A gente tem falado muito do fim da Pax Americana, etc. E na sua política econômica também, né? Muito tem se falado, inclusive, na mídia tradicional, etc. Pensando que nós não somos uma mídia tradicional. Muito tem se falado sobre como os eixos parecem ter se invertido, né? Os Estados Unidos, um país liberal por excelência, tal, dos livres comércios, dos mercados abertos e etc., parece estar cada vez mais fechado, com uma política cada vez mais agressiva para com seus parceiros econômicos, para com seus aliados históricos e assim por diante. Como é que isso se dá para um mercado de um país liberal por excelência, de uma bolsa de valores tão importante, que mede a economia global, etc.? Já que você está tocando em economia liberal, um dos preceitos dessa economia é zelar pela independência da autoridade monetária. É o Fed nos Estados Unidos. Essa semana decidiu aumentar a taxa de juros. Aí o presidente Trump, no Twitter, deu uma cornetada, né? Deu uma ameaçada. O Fed precisa baixar a taxa em 2 pontos percentuais, se eu não me engano. E é exatamente aquilo que nós já brincamos aqui. Se você voltar no tempo e comentar pro Milton Friedman, que é a pedra angular do neoliberalismo, que um presidente que nasce nos anos 80 vai ameaçar o presidente do Fed a baixar a taxa de juros, ele vai rir da sua cara, né? Então, um presidente do país do livre mercado contestar uma decisão do Fed é uma ruptura de política econômica também, de política no geral. Então, eu achei muito simbólica essa fala dele essa semana. Mas vem de um padrão internacional da nova direita, talvez, né? Sim, também. Porque a gente pode colocar que, talvez até o século XXI, se tinha muito questionamento a questão das taxas de juros e como é que os bancos ganham dinheiro, assim por diante, por parte da esquerda. Mas talvez a nova direita tenha absorvido esse discurso. Inclusive, aqui no Brasil, a primeira vez que eu vi um político falando mais vorazmente disso foi o Levi Fidelix, olha. Eu acho que existe essa questão da captura de autarquias, instituições e agências do governo pelos tecnocratas, né, e que isso diminui a representatividade dos eleitores. Tem um livro que é O Povo contra a Democracia, que eu li há muitos anos. Não é um livro perfeito para falar do contexto, mas um dos argumentos centrais dessa retomada de movimentos de direita, principalmente na Europa, que é onde ele foca a pesquisa dele, era justamente essa tecnocracia que vai tirar o sentimento de representação dos eleitores, né? Quer dizer, eu não interfiro na política de juros, porque ela é delegada a uma agência independente, com nomeação própria, um tecnocrata, funcionário de carreira, etc, etc. Agora, em relação à economia no Trump, né, ele tem sofrido resistências internas nos Estados Unidos, né? O Wall Street Journal chama a guerra tarifária dele de a guerra tarifária mais estúpida da história, alguma coisa assim. Assim, o PIB americano, ou tem mostrado resistência ao programa econômico dele. E assim, é difícil falar de impopularidade, porque, de novo, o governo acabou de começar e parte disso já são pessoas que não votaram no Trump, já não consideravam votar nele de forma nenhuma. Mas a gente sempre tem falado sobre a inflação e como a inflação é um dos fatores que vai corroer popularidade. O aumento da taxa de juros do Fed, decorrência da inflação interna nos Estados Unidos. E essa inflação não tem acontecido só nos Estados Unidos, a gente é testemunho ocular dela no Brasil. E também tem abalado governos na Europa e em outras localidades. De novo, economistas divergem o motivo dessa inflação generalizada no mundo, essa estagflação aí, que é um dos cenários mais perturbadores para as economias globais. Alguns vão falar que a Covid vai desorganizar as cadeias globais de produção e que muitos lugares foram fechados, transferidos, então você vai ter um gargalo nesse produto global. Outros vão atribuir também a Covid, mas a postura mais perdulária dos governos para evitar crises humanitárias, com o aumento de programas de transferência de renda. A gente viu isso também no Brasil, mas quase todos os países fizeram, e aí você tem um aumento de moeda circulando na economia, o que gera
naturalmente a inflação. Falei como monetarista do Milton Friedman, já citado no programa. Mas, assim, de maneira geral, apesar das divergências do motivo, do porquê a inflação está alta, a gente está falando de um país que conviveu historicamente com taxas de inflação muito baixas, né? O americano médio está muito acostumado a pagar em relação à sua renda muito barato e ter uma oferta muito ampla de produtos ao seu dispor, né, de bens e serviços ofertados em todas as formas de mercado nos Estados Unidos. Mesmo que seja muito preliminar falar de uma crise de popularidade no Trump por conta da inflação, eu acho que é uma chaga que já corroeu o Biden e mobilizou poucos eleitores, principalmente eleitores mais afetados por uma inflação mais alta, que historicamente, ou pelo menos desde a década de 60, tem se alinhado com os democratas, e agora tem corroído o eleitor branco republicano de renda mais baixa. Então, acho que é uma questão que o Trump vai ter que prestar atenção nessa delicada manobra aí de guerra tarifária que ele tem prometido e cumprido em algum nível. Na semana passada eu fui jantar com um professor nosso, que é o Antônio Pedro Tota, que estuda Estados Unidos pra caramba, e toda a conversa com ele quase que gera uma pauta de episódio aqui. Ele é um pessimista nato, e nessa conversa sobre guerra tarifária, inflação, ele acha que queda das ações não vão abalar em nada a popularidade do Trump. Só que aquilo eu concordo com o Rhett e fico com o Mário Henrique Simonsen e com o Pércio Arida, que inflação derruba popularidade e ganha eleição. Então, eu acho que foi vale a pena lembrar que o Biden perdeu. Ah, tudo bem, a comunicação do Biden era pior, mas o grande problema do Biden foi a inflação. Cara, eu fico pensando se tem tempo para o eleitor, a população, que seja, absorver, sabe? E assim, tudo bem que a gente já falou que, pô, a estratégia do Trump é você inundar o debate público para que você sempre seja o centro. Então, obviamente, você vai colher muitos bônus e muitos ônus. Então, tudo bem, a gente pode ter tido eleitores que às vezes queriam uma resposta imediata, uma mudança imediata, tal, e aí a coisa não vai indo muito, porque se a gente fala que é uma aposta tão alta, nenhuma política econômica, seja ela boa, ruim, etc, ela se vê a longo prazo, né? E aí talvez esse eleitor que tenha colocado as esperanças dele no Trump de imediato, pô, não tá mudando as coisas, tá piorando, não sei o quê, e aí ele começa a ficar descontente rápido também. Ao mesmo tempo que ele fica esperançoso de uma mudança rápida, ele fica descontente dessa mudança que não é rápida. E se a gente tá pensando que essas mudanças são tão grandes, tão estruturais, eu fico na possibilidade disso ser uma pesquisa mais comprada, ser um alerta do mercado, alerta dos grandes investidores americanos para, olha, nós aqui estamos descontentes, sabe? E o que às vezes pro Trump isso pese muito mais, inclusive. Para um governo isso pesa muito mais. Pode ter sido estimulado, concordo. E também pode cair no bingo do programa a crise dos incumbentes, né? Eles todos estão enfrentando impopularidade, você já assume impopular, né? Tá difícil você assumir popular. E talvez o Trump esteja um pouco no rescaldo de ser governo. Parece que existe uma insatisfação um pouco mais generalizada com o governo como conceito, né? O Estado Nacional e o governo como conceitos aí tão importantes para história, parecem estar em crise no sentido deles não estarem apresentando respostas rápidas o suficiente para uma população que demanda cada vez mais urgência pela velocidade da transformação e a aceleração das relações, né? Parece ter uma expectativa de respostas muito mais urgentes do que governos e políticas públicas são capazes de desenhar, até mesmo políticas públicas para desmoronar. E é até muito mais rápido do desmantelamento do Estado americano do que foi na primeira administração. Na primeira administração, Trump tinha até uma certa demora, parecia que eles estavam ainda se familiarizando com um ambiente que eles nunca tinham frequentado, muitos neófitos. Agora, 4 anos afastado da presidência, deu tempo suficiente. A gente até citou aquele projeto 2025 num outro programa sobre o Trump. Eles já estruturaram um programa de governo mais sólido, pois muitas dessas pessoas trabalharam na administração pública diretamente, em todos os níveis, não só federal, né? Porque a gente falou muito de uma base trumpista no Partido Republicano hoje, né? Agora, eu acho que a questão da imigração ter dominado um pouco as manchetes do governo Trump nas últimas semanas, teve o caso da deportação daqueles venezuelanos, no acordo que ele fez com El Salvador, o maior presídio das Américas, receber aqueles venezuelanos, o Bukele, parece um pouco o Trump sentindo esse recado do mercado, do cidadão americano médio, dos dois, e desviando a atenção para uma das chagas que o eleitor republicano considerava como vitais para a eleição do ano passado, que era a questão da imigração. Eu acho que ele aperta o cerco numa coisa que ele sabe que ele é popular e que ele sabe que é popular com a base dele. E que extrapola a base, né? E que extrapola a base. Porque independentemente se essa impopularidade, esse mal-estar, não vou falar impopularidade, mas esse mal-estar inicial do cidadão americano, se
independente se isso é real ou não, se é só uma pesquisa comprada ou não, independente de qualquer coisa, isso chega na administração, né? O Trump ele não é um cara que gosta de ser mal visto, né? Claro, ele gosta talvez de ser odiado talvez não seja um problema, mas quando você tem perspectivas ruins em cima dele, é uma coisa que ele não gosta. E a gente falou isso dele inundar o debate público, o Bannon fala isso, e é um pouco, e eu falei dessa mudança da percepção do eleitor, a velocidade que o eleitor demanda, tem até uma lógica meio de timeline, né? Do tipo, tem vários Trumps. Tem o Trump que falou da guerra tarifária, tem o Trump da imigração, tem o Trump do conflito em Gaza, tem o Trump do conflito na Ucrânia. Então, ele tem ali programas, propostas, falas, polêmicas ou não polêmicas, para todos os eleitores ou para todos os eleitores que ele quer cobrir, assim. Essa lógica de uma política instantânea e simultânea é que talvez torne e imobilize democratas, e a gente vai incluir os democratas na esquerda aqui por uma convenção, né, do ponto de vista da política interna americana, mas centro e centro-esquerda no geral, que vão ter uma lógica de comunicação muito mais institucionalizada, hierárquica. Vamos fazer uma campanha publicitária na televisão, vamos lançar um programa no rádio, sabe? Quando a gente está falando de uma administração meio timeline do Instagram, sabe? Você vê post de 2 dias atrás, você vê post que não necessariamente é verdade, você vê coisas que vão se desfazer daqui 15 minutos, coisas que vão perdurar por meses. Então, eu acho que o Trump lida um pouco com essa simultaneidade, e a direita, no geral, essa direita alternativa lida muito melhor com essa noção de simultaneidade que a esquerda. E por isso que eu acho que ele já vai desviar o foco para a questão imigratória. E semana que vem nós vamos estar falando de um outro assunto e falando do Trump, porque ele vai ter trazido uma quinta variante dessa mesma questão. Ele vai falar de novo do Canadá, ou ele vai trazer um país novo para polemizar, né? De fato, a política econômica do Trump vem sido tido como um sinal para uma recessão global, né, que aparentemente está chegando aí, uma nova crise global está vindo, que parece ser desastrosas, principalmente para os países aliados, entende-se Europa e o mundo ocidental. Isso pode não favorecer aquilo que a gente vem sinalizando já de uma independência europeia e como isso vai bater aqui para nós, sobretudo no Brasil. Eu me lembro que as polêmicas ali do Trump fez com que o dólar recuasse. E para nós aqui no Brasil foi bom, porque a gente estava naquela explosão do dólar e aí isso ajudou a gente a ficar naquele platô e agora eu acho que vem descendo, né? Tanto que nem mais se fala de dólar no noticiário. A gente viu o exemplo do Partido Liberal no Canadá, né? Eles reverteram o cenário eleitoral, aparentemente reverteram o cenário eleitoral muito nesse antagonismo com o governo Trump. Então, a gente vê consequências diretas da política tarifária americana num vizinho muito simpático aos Estados Unidos, que sempre foi o Canadá, né? E a gente vai ver uma alteração da política interna. Agora, isso também entra um pouco do que a gente falou nos outros programas, a gente falou num dos últimos, se não me engano, que é a questão de como a administração Trump pensa a relação com aliados históricos dos Estados Unidos. Ele tem antagonizado muito mais nesses primeiros meses de governo com países que sempre foram muito mais simpáticos a Washington do que com países que são rivalidades já mais constituídas, né? Ele parece ter definido, pelo menos como uma diretriz, não dá nem para falar do primeiro ano, que o governo Trump é tão rápido, mas no primeiro trimestre, a parar essas arestas com países que são vistos como aliados dos Estados Unidos, e são mesmo em todos os âmbitos, mas que o Trump considera que tem uma desvantagem americana na mesa de negociação com esses países. Então, Canadá, México, União Europeia como um todo. Tanto que ele pouco presta atenção no Brasil, né? Você deu o exemplo brasileiro, ele pouco presta atenção, porque o Brasil não está nessa longa lista de aliados consolidados, o Brasil também não é um grande antagonista, mas não faz parte dos países mais próximos, então ele parece ter direcionado a atenção da guerra comercial dele, das questões de relações internacionais, para países que têm uma relação mais estabelecida com os Estados Unidos, alianças mais longas. Tal. Na cabeça dele, assim, na concepção, ele está enxugando essas relações. Parar de enviar apoio para a União Europeia, que por sinal eu ouvi ontem, assim, por cima, que era meio que uma jogada da União Europeia. Mas ele não deixa de estar cortando, tá enxugando as relações com ele, né? Tá fazendo uma revisão. E aí é interessante falar isso, eu vou voltar um pouco no início do nosso programa, porque era uma proposta dele. Ele já vinha falando de cortar alguns apoios e focar mais dentro do que fora. Já é de, assim, quando ele assume, não é uma surpresa ele fazer isso. Agora, interferência em posição de tarifa, interferência em autoridade monetária é uma coisa que para mim me assustou mais.
ele pedir para baixar a taxa de juros é uma coisa que qualquer entendido assim sabe que você não investe em cenário incerto, sabe? Não é abaixando a taxa de juros que você dá ao investidor um negócio desse. Então é preocupante o caminho que a coisa toma, sabe? Ele vem interferindo e parece que tá querendo estacionar uma caminhonete numa vaga pequenininha, não sei. Me veio essa imagem agora. Nessa questão dessas perspectivas ruins, de uma recessão global, inclusive causada por políticas americanas, políticas dele, etc. O que a gente pode esperar, né, de uma continuidade dessas políticas? Assim, que a gente fala, olha, ele está apostando na produção e consumo interno. Mas recessão global, aí isso vai afetar os Estados Unidos também. Tudo bem, é uma política a longo prazo, bababá, talvez venha uma crise para renovar as energias e assim por diante e tal. E ele me parece apostar de ter ganhado ideologicamente o cidadão americano, então o cidadão americano está fechado, né, nós vamos passar por um período turbulento, mas o final vai ser melhor, mas até onde vai, né, essa política do Trump? É muito difícil prever isso. O que é barganha e o que não é, né? Isso. O que de fato é esse projeto. É onde ele está disposto por esse projeto. Porque esse projeto pode fracassar, ele vai entender que fracassou. É como você disse, né, é um cenário incerto. Os Estados Unidos são um país que consegue impor uma agenda econômica, né? A gente sempre fala em termos metodológicos. Se alguém consegue, ele. Se alguém consegue impor uma agenda, a gente vai dar o exemplo do Biden. Parte da administração do Biden focou em reindustrializar partes dos Estados Unidos que sempre tiveram uma indústria forte, para tentar reconquistar esse eleitorado de classe média baixa, branco, principalmente nos estados ao norte, né? Ele não consegue reverter, na verdade ele perde para o Trump. E o ônus que ele carrega com isso é uma inflação mais alta. Um dos motivos da inflação mais alta na administração Biden é por essa tentativa de reindustrialização dos Estados Unidos, mas de alguma maneira ele consegue. Claro que o processo de reindustrialização não acontece numa administração de 4 anos, mas ele começa a direcionar, mas ele vai sofrer o ônus da inflação mais alta. E a inflação mais alta leva o Fed, que a gente começou o programa falando, a aumentar nas suas reuniões a taxa de juros dos Estados Unidos. E uma taxa de juros dos Estados Unidos mais elevada leva bancos centrais do mundo inteiro a elevar as próprias taxas de juros. Aí chega no Brasil, como isso afeta o Grêmio, né? O Brasil também participa desse movimento de subida da taxa de juros. Não é só por isso, tem razões internas, mas a gente tem acompanhado aí nos últimos meses os movimentos do Banco Central. Então, assim, os Estados Unidos conseguem impor uma agenda, o Trump consegue impor uma agenda, mas ele e o mundo lidam com o ônus dessa agenda. Ele tem meios de viabilizar uma refundação da economia americana nos termos que ele achar mais conveniente, mas ele vai viver, potencialmente impopular, desagradando aliados do mercado financeiro que podem ter ajudado, até do ponto de vista financeiro, durante a campanha, e as consequências para os outros países vão ser sentidas em câmbio, em inflação, perspectiva de exportação e importação. Tudo isso é uma economia central, é a economia central. Então, a gente vai acompanhar, mas condições ele tem. A questão é, ele vai, né? E voltando à sua pergunta, o quão convicto ele está no próprio projeto? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Ele vai insistir mesmo contra todos os presságios, acreditando que isso vai se reverter lá na frente? Ou se esse ambiente, esse mal-estar prosseguir pelos próximos meses, ele vai dar um cavalo de pau e vai imaginar uma condição mais convencional da economia e focar em questões que também são caras ao eleitor republicano, e como imigração, como a gente já mencionou antes?